Olá pessoal, Leonardo Rimura, novamente voltando aqui com o curso de narrativa visual para animação e quadrinhos. E eu queria mostrar para vocês a resolução, que é uma coisa muito importante a gente trabalhar no clímax da nossa história, para que tudo que a gente trabalhou durante o resto do processo anteriormente culmine no nosso clímax para a ação final e resolução da nossa história, que é quando você vai entregar, vai dar a maior recompensa para o seu espectador, que te acompanhou durante todo o período da sua animação, os primeiros minutos, ou durante as suas primeiras páginas do seu quadrinho. Quando a gente chegou no momento, durante a última aula, da crise final, no momento do incêndio, em que o personagem principal de Tatuagem se vê, depois de todo o conflito interno dele, enquanto ele queria agir da maneira correta e não conseguia, ele foi brindado pela vida com um incêndio no prédio no qual ele morava. Quando o personagem se vê já fora do prédio, como nós podemos ver aqui, ele olha para cima, nós temos toda a dimensão do que está acontecendo e nós pensamos, beleza, a história pode acabar aqui, ele saiu, ele está seguro, mas uma história ela é feita de conflitos. Nós passamos por vários conflitos internos dele. Agora esses conflitos internos eles vão se exteriorizar para que você comunique isso ainda melhor para o seu público, para o seu leitor, para a pessoa que vai assistir o seu desenho. E aqui nesse momento, a revista poderia acabar nessa página e nós teríamos a resolução, poderia passar para a resolução num outro momento, poderia terminar o capítulo ali, mas ele mora nesse prédio com outras pessoas, e isso é muito importante. Aqueles personagens coadjuvantes que nós apresentamos na primeira parte da história, na parte de exposição, eles fazem parte do cerne principal. Eles significam algo para o personagem. Você lembra que ele tinha a tatuagem do anjo, ele tinha as auréolas, então ele se preocupa com aquelas pessoas. Essa narrativa está sendo feita toda através das imagens. Então ele começa a se preocupar. Onde estão aquelas pessoas? O que elas estão passando? E nós somos brindados, temos uma visão como o leitor e como o telespectador, ele é onisciente, ele sabe muitas vezes mais do que o personagem principal. Nós vemos que os personagens secundários estão no meio do incêndio ainda. E ele decide agir como um herói. E aqui nós vamos em direção à resolução. Nós vamos para a ação final. Nós tivemos uma ação crescente da saída dele durante essas duas páginas para caminharmos para a ação final. Quando ele volta, a tatuagem que ele tem no braço de Atlas, segurando o mundo, abre passagem para ele como se fosse um superpoder, visualmente falando. Então aqui a gente não precisa nem saber se ele tem superpoder ou não, mas aqui a representação da tatuagem dele dando força a ele. Ele entra, nós temos um ângulo totalmente aberto para a gente ter uma dimensão de como esse incêndio está acontecendo. Você vê tudo atrás dele, está pegando chamas e cobrindo a página toda. Nós temos ele em destaque, correndo para tentar salvar as crianças. Ele localiza a mãe com as crianças e quando ele usa a força do leão e a velocidade para poder pular, ele consegue tirar as crianças com vida do prédio. Quando a mãe o lembra que tem mais uma pessoa lá, ele volta, a criança olha para cima, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós estamos no pico da ação. Quando ele chega próximo a uma janela e joga o pai das crianças que já está desacordado. O herói cumpriu sua missão. Ele conseguiu juntar os dramas internos dele com a exposição externas, ou seja, você está com a parte interna dele de conseguir fazer a coisa certa com a parte externa de conseguir salvar as pessoas quando o chão se abre e ele é engolido. Mas a história não acabou ainda.